Se disséssemos a um físico em 1899 que 100 anos mais tarde, imagens em movimento seriam transmitidas para os lares em todo o mundo a partir de satélites no céu, que bombas de uma potência inimaginável ameaçariam as espécies, que os antibióticos aboliriam a doença, mas que mais tarde ela iria contra-atacar, que seria possível cruzar o Atlântico a 2.000 milhas por hora, ou que a maior parte desses milagres dependiam de dispositivos com o tamanho de um selo de correio. Se o leitor dissesse tudo isto, o físico quase de certeza afirmaria que estava louco. Hoje, tudo acontece tão rápido quanto o fechar de um livro. Se em 1899 alguém ousasse dizer que tudo isso seria possível um dia, certamente para muitos esse texto soaria como superstição. Assim como hoje, acreditar que um dia o homem poderá se teletransportar, viajar no tempo ou descobrir novas dimensões pode parecer literatura fantástica. O que nos espera nos próximos anos? Já mapeamos quase todos os cantos da Terra, fomos até a Lua e deixamos nossas marcas por lá. Mas visitarmos um outro planeta, viajar além do nosso sistema solar, desvendar os mistérios de galáxias distantes e explorar a complexidade de um buraco negro, ainda é um sonho para o nosso futuro. Enquanto isso, podemos viver esses sonhos no cinema, viajando com a ficção científica a lugares inacreditáveis. Mas o que de fato define ficção científica? A ficção científica surgiu no período da Revolução Industrial, um período em que as pessoas começaram a deixar o romantismo de lado e começaram a aderir ao realismo. Com as grandes descobertas e inovações dessa era, como por exemplo as máquinas, as pessoas começaram a especular e pensar mais sobre o futuro, criando um novo tipo de ficção em que a história geralmente se passava em um futuro próspero ou apocalíptico, retratando exatamente o pensamento da época em que muitos eram a favor da Revolução Industrial e outros totalmente contra. Como nesse caso, vejam só como as pessoas pensavam que seriam os anos 2000. A ficção científica pode se basear em aspectos verdadeiros, mas sempre com algum elemento ficcional, como por exemplo viagem no tempo, teletransporte, robôs dominando o mundo, entre várias outras. Todos esses temas têm teorias verdadeiras, mas os atores dão uma incrementada neles para deixar a narrativa mais interessante e manter o espectador curioso e instigado. Em 1817, a escritora Mary Shelley lançou o livro Frankenstein, se tornando a primeira ficção da história. A obra é uma mistura de terror, ficção e romance, que retrata a história de um médico que tenta dar vida a um monstro formado com partes de outros corpos. A autora ficou conhecida como a mãe da ficção científica, inspirando outros autores que também aderiram a esse novo gênero, como no caso de Júlio Verne, que ficou popularmente conhecido por suas obras que retratavam viagens fantásticas à Lua, mar e o centro da Terra. Só em 1926 foi criado o termo ficção científica. Antes disso, não havia uma definição do gênero. Nesse período, vários autores começaram a aderir a esse movimento e as coisas foram tomando grandes proporções. Com a criação do cinema, a ficção científica começou a ganhar seu espaço nas telas também. Em 1902, estreou o primeiro filme desse gênero, Viagem à Lua, de Georges Méliès. Outro clássico da época é Metrópolis, lançado em 1927, por Fritz. A ficção científica se desenvolveu rapidamente. Esse gênero se tornou tão grande que possui subgêneros como... As principais características desse gênero são histórias que se passam no espaço ou em outro planeta, e não possuem uma grande preocupação em seguir as leis da física. Muitas vezes, essas histórias também misturam um gênero de fantasia. Os maiores nomes desse gênero é o filme Star Wars e a série Star Trek. Apesar de ambos se passarem no espaço, eles possuem alguns elementos bem diferentes. Como por exemplo, em Star Wars, é possível perceber mais características de fantasia e suas histórias têm tendências de aprofundar em problemas sociais e políticos. Por outro lado, Star Trek tem a ficção científica como primeiro plano e apesar de abordar alguns temas parecidos com o de Star Wars, eles não são tão aprofundados assim. Outro subgênero muito importante é o cyberpunk, que tem como principal característica contrariar padrões impostos pela sociedade, como por exemplo a tecnologia. As histórias retratam um mundo distópico, onde há vários problemas que fazem críticas e referências diretas à nossa realidade.
O filme Matrix, lançado em 1999, foi um marco muito importante para esse gênero, e uma representação perfeita do que é o cyberpunk. A história é sobre Neo, um jovem programador que tem uma vida aparentemente normal, mas ele é atormentado por pesadelos em que a realidade em que ele vive é controlada por máquinas. Conforme esses pesadelos vão se repetindo, ele começa a contestar sua realidade e, após se encontrar com Morpheus e Trinity, ele descobre que, assim como todas as outras pessoas, ele está dentro da Matrix, um sistema inteligente e artificial que manipula a mente das pessoas, criando a ilusão de um mundo real, enquanto usa os cérebros e os corpos dos indivíduos para produzir energia para as máquinas. Porém, Morpheus acredita que Neo é o Messias que irá libertar todos e os trazerem de volta à realidade. A hipótese de que a realidade é uma simulação é tão antiga quanto a filosofia humana. O professor de Oxford, Nick Bostrom, propôs a possibilidade de que nosso universo seja um simulacro holográfico, controlado pelo supercomputador de uma civilização mais avançada. O filme Matrix tem as principais características do cyberpunk, como a contestação da nossa realidade e o uso da tecnologia. O filme foi extremamente importante para o gênero. Após o seu lançamento, vários outros filmes cyberpunks foram lançados. Esse jogo entre a ciência e a ficção científica nasce do mais profundo desejo criativo do ser humano, que busca explorar e explicar o desconhecido, criar novos mundos e sonhar com um futuro melhor. Para isso, acredito que encontraremos as respostas no mesmo lugar de sempre, além do próximo horizonte. E quem sabe, o meu eu do futuro esteja assistindo esse vídeo agora. E quem sabe, um dia a ficção científica se torne apenas a premonição do que virá um dia. O que esperar do futuro?